Graça e paz, irmãos. Queria convidar a igreja para abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro. Desculpem, na primeira, capítulo 2, no versículo 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitarem, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém. Quando nós vemos um apóstolo, um homem judeu, cheio do Espírito, dizer isso, escrevendo uma carta para a igreja, de modo especial para os gentios, nós vemos que essa carta de Pedro, ela é dirigida aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele não está escrevendo uma carta como judeu para o povo judeu. Ele está escrevendo esta carta para a igreja, espalhada nos lugares que ele já conhecia naquela época. E ele vem, através disso, dizer o que Deus queria fazer com Israel. E Israel recusou. Está pronto hoje em vocês. Porque nós lembramos e falamos ontem que quando Deus trouxe o povo até o Sinai, disse para Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, no capítulo 19 de Êxodos: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Pronto. Então Deus convidou Israel para ocupar este lugar de destaque. Mas Israel não respondeu. Nós vemos que Deus coloca uma condicional. Se, quer dizer, se vocês fizerem a parte de vocês, eu respondo assim. Só que agora, como o povo de Israel não cumpriu esses requisitos, Deus então agora abre para todos os gentios. Chegou o momento
Deus já tinha adiantado isso em Abraão, quando ele diz: Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos que quando Deus manda Jesus, Jesus foi bem claro: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele não disse: fazei discípulos de Israel, fazei discípulos de Itália, de Alemanha. Não, de todas as nações. Quer dizer, o convite é para todos. Só que tem uma coisa. Ele diz assim: vocês vão ser meus testemunhos em Jerusalém. Digamos que Jerusalém está aqui. Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e todos os confins da terra. A ordem que ele deu foi essa. É interessante nós vermos que quando o Espírito Santo vem, ele vem nessa ordem. Primeiro levantando discípulos em Jerusalém, em toda a Judeia. Depois parte o evangelho para Samaria, para poder ir para os confins da terra, porque Samaria era um corredor. Por quê? Aqui estão os judeus, na Judeia, raça pura, sem mistura, com pedigree. A Samaria era o lugar dos judeus mestiços, porque quando houve a divisão do reino, as tribos que ficaram no norte, elas se misturaram com os gentios, ficando o judeu misturado. O judeu que não era raça pura, não tinha pedigree. Eles eram judeus, mas se misturaram com os gentios. Então aqui estavam os judeus puros, os samaritanos, porque a capital dessas tribos ficou sendo em Samaria, e depois os gentios. Aqui eram judeus misturados com gentios. Nós vemos o evangelho seguindo essa ordem. Só que Deus, ele já tinha no coração a certeza do que ele ia fazer. Então, tudo o que Deus propôs para Israel, ele propôs para Israel, para que Israel tomasse conhecimento de que era pecador e que não poderia cumprir a lei. Observe que a Bíblia diz: enquanto não havia lei, eles não tinham conhecimento de pecado. Porque, por exemplo, o pastor instituiu uma lei aqui na igreja. A partir de domingo, amanhã, nenhuma mulher pode pregar na igreja usando calças compridas. Até agora, todo mundo podia pregar, toda mulher podia pregar na igreja de calça comprida. Eu, até agora, não estarei descumprindo a lei, porque não existe lei proibindo até hoje. Mas se amanhã eu aparecer aqui de calça comprida para pregar, aí eu estou descumprindo uma lei, porque a lei já existe. Você entendeu? Enquanto não havia lei, ninguém podia quebrar a lei. Então, quando o povo sai do Egito, Deus apresenta esse povo com a lei, com os mandamentos, com os testemunhos. Então, agora, eles têm uma lei para cumprir, mas eles podem quebrar, porque existe a lei. Então, a lei vai trazer conhecimento do que é certo e do que é errado.
Enquanto não tinha, podia fazer o que queria. Agora tem a lei. Só que a lei de Deus é santa. A lei de Deus é santa, porque Deus é santo. Então, por exemplo, só um exemplo. A Bíblia determina o seguinte: Deus determinou pela lei. Olha, você não pode desejar a mulher do próximo. Então, aqui tem um homem. Ele fica olhando um senhor ali passar com a esposa dele toda bonita. Aí ele olha para a mulher do próximo e ele viaja no corpo daquela mulher. E sabe lá o que é que acontece na cabeça dele. De uma hora para outra ele diz: ei, eu desejei a mulher do outro. Pronto. Eu já descumpri a lei. E quem descumpre a lei é passivo de morte. Mas Deus deu um escape. Se você pecou, você então vai comprar um cordeiro, olhe bem, para morrer no seu lugar. O cordeiro vai morrer a morte que você merece. Então você vai agora, você que desejou a mulher do próximo, e você vai comprar um cordeiro, e você vai lá no átrio, para os sacerdotes. Lá tem um altar de holocausto, que é uma mesa retangular, feita de madeira de acácia, recoberta, forrada com bronze. Em cada canto da mesa tem um chifre, são 4 cantos, 4 chifres, para amarrar o animal de 4 patas. Só que quando você vem puxando o seu cordeiro, o cordeiro vem bé, bé, todo mundo diz: ó, fulano, hein, cometeu pecado. Todo mundo fica sabendo, porque ninguém vai levar cordeiro se não tiver cometido pecado. E todo mundo fica de olho em você. O que será que ele fez, hein? Quando chega lá, você entrega o cordeiro para os sacerdotes. Os sacerdotes vão examinar o cordeiro. O cordeiro não pode ter defeito. Ele tem que passar nos requisitos de Deus. E o requisito de Deus é que o cordeiro não tenha defeito. Os sacerdotes examinam o cordeiro. Depois que eles viram que o cordeiro não tem defeito, os sacerdotes pegam aquele cordeiro, botam em cima do altar, amarram as patas, o bicho fica lá amarrado. Você vem, você que pecou, e põe a mão sobre o cordeiro. Você se faz um com o cordeiro. Eu e o cordeiro somos um. Os sacerdotes sacrificam o cordeiro. No momento em que o cordeiro morre, é você que morreu com ele, porque você era um com ele. Entendeu? Depois que eles tiram tudo do cordeiro, fazem, queimam. A parte que tinha que virar cinza virou, você sai dali. Agora eu estou livre do pecado, porque o cordeiro morreu a minha morte. Vai passando uma outra mulher. E você, olha. E a cabeça viaja. Você, ai, pequei de novo. Vai comprar outro cordeiro. Vai chegar uma hora que não vai ter cordeiro suficiente. Né? Você entendeu o que é que a lei fez? A lei dá o conhecimento do pecado. Mas chega uma hora que o homem diz assim: eu não dou conta. Eu não dou conta de parar de pecar. Eu sou um pecador.
Senhor Deus, estende a mão para mim, me livra de mim. Você observou que os sacerdotes, eles não examinaram o homem, eles examinaram o cordeiro. É o cordeiro que tem defeito. Quando você chegar diante de Deus, você chega lá, você tem que ter um cordeiro sem defeito. Porque Deus não vai examinar você, vai examinar o cordeiro que você leva. Por isso você tem que se render a Jesus Cristo, que é o cordeiro puro, sem mácula, sem defeito que você leva. Agora, por isso, porque ninguém conseguia cumprir a lei de Deus. A lei de Deus não é errada, mas ela é santa para um povo pecador. Então, Deus vai prover um modo de cumprirmos a lei em Jesus. E quando ele traz Jesus, uma vez por todas, Jesus cumpre toda a lei. Uma vez, quando Deus falou por boca do profeta Malaquias, ele diz: o meu afeto não está em vós, e não continuarei para sempre a receber oferta alguma de vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente será oferecida uma oblação pura no meu nome. Deus está dizendo que vai haver um sacrifício único. Quando Deus envia Jesus como o Cordeiro, Jesus vai cumprir toda a lei. Olhe, Jesus cumpre toda a lei. Pensa que Jesus Cristo é um barco. O barco venceu as ondas bravias do mar, chegou no porto. Quem se salvou? Quem estava dentro daquele barco. Quem estava fora, perdeu. Mas quem estava no barco, chegou do outro lado por causa do barco que não furou. Por causa do barco que não naufragou. Esse é o caso quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós somos identificados com Ele. Então, no momento em que Deus manda Jesus, Ele encerra ali o trabalho da lei. A lei existe. A lei não é desfeita. A lei não é anulada, porque a lei de Deus é santa. Mas Deus agora, uma vez que todos já tomaram conhecimento de que não dá para cumprir a lei por esforço próprio, o chamado é muito alto, nós precisamos chegar à conclusão que o socorro chegou para nós. E o socorro que vem se chama graça. A Bíblia diz em João 1 que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, ele vem para fazer um trabalho. E o trabalho que ele vem fazer é redenção. E a redenção consiste em comprar perdidos, dar a eles vida, para que eles possam ser livres para servir. Antes, esses perdidos
eram servos do pecado, porque eles se identificavam com Adão no pecado. Mas uma vez que nós entramos em Jesus Cristo, nos rendemos a Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele, nós então ressuscitamos com Ele para uma vida nova, identificados com Ele, nós crescemos filhos de Deus. Como isso acontece? Jesus vai na cruz, Ele compra todo mundo com o seu sangue. A Bíblia diz que Jesus, com o seu sangue, comprou todos os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. E com eles formou reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Quando Jesus Cristo compra com o seu sangue os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação, Ele está dizendo que não importa qual é a raça, mas Ele reconhece que existem raças. Existe a raça negra, quem fez foi Deus, foi. Com certeza. Existe a raça branca. Com certeza foi Deus que fez essa gente. Existe a raça amarela. Existe a raça vermelha. E você vai ver que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fez cada raça com as suas características. Cada raça tem características, tem sim. Todo mundo que olha para o meu cabelo sabe que minha cegonha veio da África. Isso é cabelo de africano. Você nasceu na África? Não. Seu pai nasceu na África? Não. Sua mãe? Não. Como você tem esse cabelo? Sua cegonha veio de lá, com certeza. É porque nós misturamos. Quem nasceu na África, da minha família? Meus antepassados foram vendidos como escravos para o Reino Unido. Talvez o avô do meu bisavô foi vendido para o Reino Unido. E aí começa a nascer as gerações no Reino Unido. Quando chegou na geração do meu avô, ele era adolescente. Resolveram alforriar todos os escravos do Reino Unido. Meu avô era da Irlanda. Aí, para onde nós vamos mandar esse povo? Ninguém sabe de onde eles foram comprados. Fundaram uma cidade na costa ocidental da África chamada Freetown, capital da Serra Leoa. Manda todo mundo para lá. Meu avô foi, mas não se adaptou, porque ele era irlandês. A língua que ele falava era inglês. Então, ele tinha muita vontade pela América do Sul. O único lugar na América do Sul que ele podia vir, por causa da língua, era a Guiana Inglesa. Eu ia para lá. Lá, meu pai nasceu. Quer dizer, de África como continente, não sobrou quase nada. Mas a raça vigorou. Negra. Quem fez? Deus. Pode rir. Sabe por que o diabo não é criador coisa nenhuma? Mas o Deus também criou a raça branca. Às vezes eu tenho dúvida. Um povo esquisito, desbotado, aquele cabelo assim, ó. Foi Deus que criou. E Deus deu características
para a raça negra. E Deus deu características para a raça branca. Você olha um chinês, um coreano, o japonês, você sabe que ele não é europeu. Ele é a raça amarela. Mas quando você pega... quando você pega um índio lá da Amazônia, você olha para ele e você vê um mexicano, pescoço curto, cabelo assim, as mesmas características. Raça. Foi Deus que fez. Então Deus fez raça com características. Mas agora, como veio o reino dele, ele vai chamar uma raça específica para o seu reino, que se chama raça eleita. Esta raça agora não depende do cabelo carapinha, nem do cabelo liso, nem dos olhos azuis, nem no nariz afiladinho. Esta raça agora depende do que ela carrega. O que vai caracterizar essa raça é a presença de Deus dentro de cada pessoa. É isso que vai caracterizar. Como que isso vai acontecer? Pedro afirmou: vós sois raça eleita. Então ele elegeu de todas as raças e formou uma raça para ele. O que vai caracterizar essa raça? Vamos ver. Nós estamos falando de noiva do Cordeiro. Se você olhar direitinho, em Atos 2, a Bíblia diz que os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era dia de Pentecostes. Jesus Cristo tinha subido diante dos discípulos. Eles todos viram Jesus Cristo descolando da terra e subindo. Fazia 10 dias. Porque Jesus Cristo morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, ficou aqueles 40 dias na terra, subiu, porque Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, depois da Páscoa. Enquanto nesses 10 dias que Jesus Cristo já tinha subido, aí a cidade de Jerusalém foi ficando apinhada de judeus piedosos de várias nações da terra. Por quê? Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, em Levítico 23, Deus ali diz para Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel que as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: Pães Asmos, Páscoa, Pentecostes, Pães Asmos, Páscoa, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São 7 festas fixas. E Deus diz: são estas as minhas festas, e elas serão convocações solenes. Os judeus decidiram que estas festas fixas do Senhor serão convocações para eles estarem no templo em Jerusalém. Então, quando chegavam essas festas, os judeus se viravam para eles estarem em Jerusalém, pelo menos para uma dessas festas. Você lembra
quando Paulo volta da sua terceira viagem, que ele queria estar na Páscoa em Jerusalém. Quando ele viu que não dava para chegar em Jerusalém na Páscoa, então ele resolveu que tinha que estar em Jerusalém em Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. E foi por isso que ele se adiantava. Você vai ver no capítulo 20 que não dá tempo dele ir a Éfeso. Ele pede aos presbíteros de Éfeso para vir encontrar com ele em Mileto, para não perder mais dias. Bem, então, quando chega o dia de Pentecostes, Jerusalém estava assim, apinhada de judeus piedosos, que viajaram de vários cantos da terra para estarem no templo, para sacrificar, para ofertar, para participar. Prosélitos que são pessoas convertidas à religião hebraica, mas não são judeus, mas são prosélitos. A Bíblia diz que eram prosélitos cretenses, arábios. Esses prosélitos depois deram problema lá para o trabalho de Paulo em Creta. Tito teve que se virar por causa disso, porque eles estavam presentes no dia de Pentecostes, acabaram confundindo as coisas. Aí, nós vemos que a cidade de Jerusalém estava apinhada. Jerusalém ainda hoje não é uma cidade grande. Você imagina naquela época, 2000 anos atrás, como é que o negócio estava. E os discípulos todos fechados numa sala com medo dos judeus. Porque os judeus diziam que eles roubaram o corpo de Jesus para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Então estavam com medo. Quem eram aqueles homens que estavam se escondendo? Vamos pensar nisso. Você tem que botar o seu coração dentro da Escritura, porque senão não serve. Se a palavra que é pregada no púlpito não está escrita, não serve. Então, aquele povo que estava se escondendo era um povo discípulo de Jesus. Aqueles discípulos, eles aprenderam as Escrituras com Jesus. Você sabe quem é Jesus? É Deus visível. É Deus vestido de homem. Você pensa o que é Jesus ensinando sua própria palavra? Você viu Pedro no dia de Pentecostes? Ele citou Joel de cor. Ele não pediu João, vê onde tem um livro do profeta Joel. Ele citou Joel de cor. Onde ele aprendeu? Não foi nas redes de pesca. Foi com Deus. Deus Jesus. Eles tinham toda a palavra. Vocês entendem que aqueles homens estavam encharcados da palavra. Encharcados. Porque eles tiveram medo. Se a palavra tem poder. Vocês lembram? Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus, eu sou Deus, na terra eu sou homem. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Agora não, ele diz: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que Jesus está dizendo? Vocês têm toda a palavra, mas vocês não têm o poder. Entendeu? Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder quando vier sobre vós
o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém e toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Faltava o poder. É isso. Aqueles homens cheios da palavra, 3 anos com Jesus não serviram para nada. Eram confusos, briguentos, atrapalhados. Não é? Agora Jesus subiu, estão com medo. Fica preso ali. Chega no dia de Pentecostes. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, estavam todos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Olha, quando Lucas escreve aqui, ele descreve esse som como o som de um vento impetuoso. Som do céu, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, aonde eles estavam assentados. Ali ninguém estava de joelho. Ali ninguém estava louvando a Deus com as mãos para cima. A Bíblia diz que eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou, olha o que a Bíblia diz, uma sobre cada um deles. A Bíblia está dizendo que o fogo, como línguas, ela desceu sobre cada um individualmente. Pousou. A língua portuguesa tem um problema. É que às vezes nós perdemos um pouco o senso da intensidade da letra. Pousar é permanecer, é ficar, é encontrar pouso, é encontrar morada. Aquela língua de fogo veio, pousou, ficou, entrou. Resultado, todos, a Bíblia diz, ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os concedia que falassem. Pense o que aconteceu naquela sala. Acontece que quando o Espírito Santo vem, ele vem em cima da palavra que estava neles. Você entendeu o choque? Você entendeu a explosão? Deixa eu dar um exemplo para você. Vou parar aqui e eu vou lembrar vocês uma coisa. Lá no início, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Ora, quando você pensa na terra, eu penso num globo redondo. Mas aqui diz que a terra não tinha forma. Além do mais, eu penso na terra assim, cheia de mares, oceanos, montanhas, rios. Mas a Bíblia diz que a terra era vazia. Eu não posso imaginar a terra sem forma e vazia. Só que a Bíblia diz que havia trevas.
sobre a superfície do abismo, mas o Espírito de Deus pairava. Pairar quer dizer ficar cobrindo. Quando você examina isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, ele lhe dá a certeza do Espírito Santo tomando conta, atento para que nada acontecesse. Aí você pergunta, por que o Espírito Santo tomava a conta do caos? Quanto tempo isso, nós não sabemos. Um dia, vem o pai e ele diz o verbo, a palavra. Ele diz, haja luz, pá, houve uma explosão. A palavra, coberta pelo Espírito, deu uma explosão, o caos foi embora, o cosmos começou, Deus começou a criar a partir da palavra mais o Espírito. E daí em diante nós vamos ver na Bíblia essa equação muito clara. Palavra mais Espírito igual explosão de vida. Você vai ver isso no ventre de Maria. No capítulo 2 de Lucas diz que o anjo Gabriel desceu. O anjo Gabriel trazia a palavra. Quando ele chegou lá, encontrou Maria. E entre tantas coisas que ele falou para aquela moça, ele disse para ela, terás um filho. A palavra caiu no ventre dela, filho. Ela se assustou. Ela disse, como se fará isso se eu não conheço o varão? Em outras palavras, como que eu vou ter um filho se eu não tenho relações com homem nenhum? Hoje Gabriel olhou para ela e pensou, Maria não sabe das coisas. Deus me perdoe por dizer isso, que a Bíblia não está falando. Ele disse, Maria, sabe, a tua prima, Isabel, concebeu na sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. O anjo Gabriel entregou, Isabel, que estava guardando tudo em segredo, entregou. Sabe por quê? Porque para Deus não tem nada impossível, Maria. Maria, a palavra está no teu ventre agora. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Maria pensou e disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. A palavra ali, o Espírito Santo cobriu, pá, explosão de vida, Jesus. Espírito mais a palavra, Jesus. Agora, chega na vez dos discípulos. Eles estavam cheios da palavra. Cheios. Mas não tinham o Espírito. Quando o Espírito vem, ele vem sobre os que tinham a palavra. Houve uma explosão. Nasceram filhos de Deus. Agora cheios do Espírito. Quem foi mais que ficou preso dentro do quarto? Quem foi que ficou preso na sala? Quem foi que teve medo de judeu? Olha aqui. A Bíblia diz que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, porque era festa de Pentecostes. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a voz do povo, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando?
E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos ouviam na sua própria língua, medos ouviam na sua própria língua, elamitas ouviam na sua própria língua, naturais da Mesopotâmia ouviam na sua própria língua, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações das Cirenes, romanos, cada um ouvia as maravilhas de Deus na sua própria língua. Não tinha essa história de língua estranha. Que história é essa? De língua que você fala, ninguém entende, não tem interpretação. Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios. Eles ouviam na sua própria língua as maravilhas de Deus. Então, Pentecostes, por isso é a festa do evangelismo, dizendo que as maravilhas de Deus serão pregadas em todas as línguas da terra e todos vão entender. Quando o Espírito Santo vem, ele vem sobre cada um. A Bíblia diz, a Bíblia não diz que o Espírito Santo veio sobre cada cadeira. Ele veio sobre pessoas. Entendeu? Porque tem gente que até hoje acha que o Espírito Santo está nas cadeiras das igrejas. Não. Por favor, meu irmão, não fique pedindo a Deus, ó Senhor, envia o teu Espírito. Porque Deus diz assim, já enviei. Vai fazer 2000 anos. Você não sabia? Porque o Espírito Santo já está na terra, habitando num povo. Pense bem. Agora eu quero que você volte para aquela sala, onde eles estavam reunidos. A Bíblia está dizendo que eram línguas de fogo. Pousou. E fez com que eles explodissem de poder e falassem das maravilhas de Deus em línguas de pessoas que estavam ali presentes. Que poder é esse? Você entendeu? O povo mesmo diz, não são todos galileus? Quer dizer, caipiras? Como é que eles falam na nossa própria língua? Você lembra lá em Isaías 6, quando o profeta se encontra diante do trono de Deus e confessa, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, que um dos serafins pegou uma brasa, tocou nos lábios de Isaías e disse, a tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado. Cadê que Isaías ficou com a boca deformada pelo fogo? Ele não gemeu de dor. Aquele fogo, ele não destrói. Agora este fogo que vem do céu, o Espírito, ele vem para habitar dentro de você. Jesus Cristo falou isso em João 14, no versículo 17, quando ele diz, o Espírito da verdade, que vem para vocês, o mundo não pode receber, porque não o conhece nem o vê, mas vós o conheceis, porque, olha o que Jesus disse, porque ele habita convosco e estará em vós. Hoje ele habita convosco, porque ele está em mim e eu estou convosco. Amanhã ele estará não é do lado, é em você.
esse Espírito, ele entrou, ele veio e ele ficou como fogo. Fogo. Porque houve a explosão, porque aquele povo já tinha a palavra. Então, a Bíblia não diz que essa chama se apagou. Pelo contrário, Paulo diz em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. O que foi que aconteceu? No mundo espiritual, a presença do Espírito em cada pessoa vai fazer com que aquela pessoa pertença a uma raça esquisita. Daquele momento em diante, aquele povo saiu daquela sala, falando das maravilhas de Deus. Demônios e anjos, todos os seres espirituais, olharam para aquelas pessoas e não tiveram um infarto, porque são espirituais. Eles ficaram perplexos. Onde já se viu pessoas com uma candeia acesa aqui dentro? Todas. O que é isso? É uma raça diferente. É uma raça diferente agora. Uma raça que veio para a terra e que tem uma candeia acesa lá dentro. Essa raça não existia. Por causa disso, Pedro ouviu a crítica, que muitos estavam admirados, mas alguns diziam que nada, eles estão embriagados. Pedro se levantou com os 11 e disse: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. O que foi que o profeta Joel disse? E acontecerá nos últimos dias. Acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olhe bem, Pedro ali disse: o que foi profetizado está acontecendo. Aqui começam os últimos dias. Então, os últimos dias não começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Começaram no dia de Pentecostes. Olhe bem. Ali, Pedro fez o discurso dele. E quando ele acabou de falar, o povo, perplexo, a Bíblia diz que eles tinham compungido o coração, eles tomaram conhecimento do que tinha acontecido. Silêncio. Eles disseram: e agora? Que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus. Recebereis o dom do Espírito Santo. Ali, naquele momento, 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Ouviram a palavra e o Espírito Santo veio. Pá! Agora, em Jerusalém, existem 3.120 pessoas com o fogareiro aceso aqui, com a candeia acesa aqui, um povo diferente, uma raça esquisita.
uma raça esquisita. Eu me lembro de uma vez, eu morava no Iraque, e nós fomos de férias para a Europa, meu marido, meus 2 filhos e eu. Os meninos eram pequenos. E meu marido porque queria passar ali por trás, bem do Aúde, né? Entrar pela Tchecoslováquia. Ele gostava de viajar. E nós fomos de carro. Ele alugou um carro e nós fomos. Chegamos a Udine e dormimos em Udine, na Itália. Atravessamos de manhã cedo para a Tchecoslováquia. Quando nós chegamos na Tchecoslováquia, primeira cidade, o nome, Jesenice. Bem no interior. Interior. Porque nós iríamos tomar o café da manhã ali. Entramos, tipo uma padaria. Quando nós entramos, nós vimos que as pessoas olhavam muito para nós. Olhavam. Era de um jeito que se eu ia no banheiro, ia gente atrás. Eles vinham. Teve uma criança que veio e pegou no braço da minha filha. Eu perguntei para o garçom o que é isso. Ele disse, é que aqui nunca ninguém viu alguém negro. Nunca tinham visto uma pessoa negra. Para eles era esquisito. Eles não estavam maltratando. Eles estavam vendo pessoalmente negros que eles só viam na televisão. Nunca tinham visto. Aí nós ficamos mais à vontade. Conversamos com eles. Sentamos com eles. Porque para eles nós éramos esquisitos. Éramos uma novidade na cidade. Está vendo? Foi o que aconteceu em Jerusalém no dia de Pentecostes. Surge um povo esquisito. No reino do Espírito aconteceu o que nunca tinha acontecido. Aqui no mundo ninguém podia notar, senão pelo testemunho de vida deles. Mas, do ponto de vista espiritual, era um povo que andava pelas ruas, mas com uma candeia pegando fogo aqui dentro. No capítulo 2 de Atos, no capítulo 3, houve o milagre daquele coxo de nascença, da porta do templo chamada Formosa. A Bíblia diz que por causa daquele milagre, mais 2.000 almas se renderam a Jesus. Agora em Jerusalém, são mais de 5.000 candeias vivas. Do lado de fora, era gente branca, gente negra, amarela, vermelha, mulato que nem eu. Mas dentro, o que identificava essa nova raça era o fogo que queimava aqui dentro. Isso se chama raça eleita. Isso se chama raça eleita. É a raça que é tirada de todas as raças. E é identificada pela presença do Espírito em suas vidas. É esta nação, esta raça, a característica desta raça é o brilho, a força e o poder que existe nela. O poder de Deus nela. Como você mantém essa chama? Não é? Que você mantém essa chama. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você acende uma fogueira. Se você não botar carvão, ela vai apagar. Por quê? Porque o fogo precisa de combustível. A palavra e o Espírito, juntos,
eles produzem filhos de Deus. Você precisou do seu pai e da sua mãe para gerar você. Espiritualmente, como filho de Deus, você precisa da palavra e do Espírito para formar você. Você, no dia, presta atenção, no dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você se rendeu a Jesus Cristo. Você se rendeu. Naquela hora, seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Naquela hora você passou da morte para a vida, você não entra mais em julgamento, você foi transportada do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, tudo mais. E foi lhe dado o Espírito Santo. Está lá, o Espírito Santo. Acabou? Acabou? O Espírito Santo está lá. Precisa de quê? Da palavra. Para poder a fogueira, ir crescendo. Precisa da palavra. Aí, tem muito crente que não sabe isso ou não acredita nisso. Mas Satanás sabe disso. Porque ninguém pode brincar com Satanás. Jesus Cristo nos deu autoridade para falarmos nada com Satanás. Ele mandou expulsar demônio. Só isso. O que é que acontece com a igreja hoje? Por que é que a igreja é uma noiva tão indiferente? Que está faltando fogo, crescimento. Por quê? Você, no dia que se rendeu a Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está aí. Você não pode deixar de crer nisso. Mas e a palavra para manter o fogo? No Antigo Testamento, tinha, entre tantas coisas na cultura daquele povo, era o pai que escolhia o marido para sua filha. O rei Etbaal, do Tiro, era sacerdote de Astarote. Ele tinha uma filha, Jezabel. Na realidade, eu não sei quantos filhos ele tinha, mas ele tinha uma filha chamada Jezabel, a princesa Jezabel. Eu sempre acho que pelo fato dela ser princesa, ela devia ser bonita. É o que penso, que princesa é bonita. Até o dia que eu vi a filha do Tinjuim, eu digo não. Mas tudo bem. Ela devia ser bonita, bem vestida, elegante, melhores perfumes, as melhores roupas, as melhores joias. A mulher um portento. Ele casou a filha dele, Jezabel, com o rei Acabe de Israel. Quer dizer, ele fez um casamento de nobreza. Lógico, procurou um rei para ser marido da filha dele. Esta mulher era brilhante. Ela era inteligente. Ela pensou, agora eu vou ser a esposa do rei de Israel. Lá em Israel eles têm outro Deus. Eles adoram o Deus de Israel. Mas eu vou estabelecer o culto ao meu Deus em Israel. O povo de Israel vai ter que parar de adorar o Deus de Israel. Eles vão ter que adorar o meu Baal. Casou com Acabe,
foi para lá com este objetivo. Esta era a missão dela. Chegou lá, essa mulher, por isso que eu estou dizendo que ela era muito inteligente. Ela observou que o povo de Israel adorava o Deus de Israel, porque eles ouviam a palavra do Deus de Israel. E eles ouviam a palavra do Deus de Israel porque os profetas de Deus pregavam a palavra. Ela disse, só tem um jeito para eles pararem de adorar o Deus de Israel. É que eles parem de ouvir a palavra do Deus de Israel. Então ela ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Calou a boca de profeta. Até Jezabel sabia que morto não fala. Hoje tem morto até escrevendo carta, não sei o que é isso. Mas, tudo bem. Então, o que ela fez? Silenciou. Ninguém ouvia a palavra de Deus. Todo mundo veio para Baal. Por quê? Porque não ouvia a palavra de Deus. Esse espírito de silenciamento da palavra de Deus se chama o espírito de Jezabel. Esse espírito já estava se movendo no princípio da igreja em Tiátira. Foi o momento em que começa a mariolatria. Para esta igreja de Tiátira, Jesus Cristo se apresenta como o Filho de Deus, porque estavam chamando a ele de filho de Maria. Começou a mariolatria. Entra aquela mulher, a mãe do Constantino, Helena. É uma história muito longa. E naquela carta que ele escreve a Tiátira, ele diz para o anjo da igreja em Tiátira, Jesus, tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não apenas ensine, mas que seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas a ídolos. A prostituição, nós, às vezes, pensamos que é sempre imoralidade sexual, mas ali não era. Ali, a prostituição é idolatria. Se Jezabel era uma mulher de imoralidade sexual, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz a respeito disso. Mas ela era a prima irmã do capeta, aquela mulher. Pois é, esse espírito de silenciamento da palavra de Deus já estava agindo na igreja de Tiátira. Mas hoje, ele é tão perceptível. Hoje, é tão comum. Hoje, é uma vergonha. Vergonha. Você ir a um culto e você ouvir horrores, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus está silenciada quando não vem a chacota. Quando o púlpito não se transformou em picadeiro. E os chamados pregadores viraram palhaços para divertir o povo. Tem que pregar, tem que anunciar o que o povo quer ouvir. Púlpito é uma palavra escrita na Bíblia uma única vez. Em toda a Bíblia, púlpito uma vez. Neemias 8, versículo 4. Só ali. Então, esta palavra de Deus, que é o combustível para trazer vida, junto com o Espírito, ela não vem. E porque as pessoas não ouvem a palavra de Deus,
e não leem a palavra de Deus, e não memorizam a palavra de Deus, as pessoas vão bebendo água suja. Entram os hinos sem base bíblica. Porque quem escreve também não está cheio do Espírito, nem todos. Então nós vemos uma noiva que não está incendiada. Não está incendiada. E o Espírito está em você. Porque um dia você confessou Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. O Espírito está ali. Mas cadê o fogo? Você se torna uma pessoa indiferente. Uma noiva indiferente. Uma noiva que não arde em chamas pelo seu noivo. É a característica da igreja em Laodiceia. É a noiva balofa. Uma noiva em cima do muro. Uma noiva desinteressada. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar. Porque pode ser que ouça e não convide. Esta é a situação de uma vida que se rendeu a Jesus Cristo, mas não bota lenha na fogueira, não traz palavra para a sua vida, né? A Bíblia diz que nós não podemos, uma vez que nós temos o Espírito, nós somos filhos de Deus, nós fizemos uma escolha, nós ressuscitamos. O batismo determina que nós morremos, que nós ressuscitamos. Nós não podemos viver deliberadamente no pecado. Por quê? Porque a nossa identificação com Cristo está pronta, não é? Nós morremos. No batismo, nós declaramos que morremos. Se nós morremos para o pecado, como é que nós vamos viver no pecado? A Bíblia diz, quantas vezes nós esquecemos? Aqui mesmo, em 2 de Pedro, a Bíblia diz que muitos já esqueceram da purificação dos seus pecados de outrora. Nós precisamos abrir os olhos por causa do pecado. O salário do pecado é morte. Morte. Mas, irmã, como é que eu faço? Como é que eu faço? João, no capítulo 2 da carta que ele escreve para a igreja, ele diz: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando João escreve esta carta, ele escreve para pessoas como nós, filhos de Deus, uma igreja. Todo mundo já é filho de Deus. O que significa que nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado não pode ser uma prática na nossa vida, mas acidentalmente ele pode acontecer por causa da nossa natureza pecaminosa. Como nós vamos lidar com isso? Jesus Cristo ensina para nós isso no capítulo 13 de João. Jesus Cristo, no capítulo 13 de João, ele estava sentado à mesa com seus discípulos. De uma hora para outra ele teve um insight.
Todas as coisas o meu Pai colocou nas minhas mãos. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Deus dos céus e da terra. Aí ele pensou que ele veio do Pai. Ele conhecia a sua origem. Aí, sabendo que ele ia para o Pai, ele conhecia o seu destino. Então, levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou nos ombros, pegou uma bacia, encheu de água e passou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chegou aos pés de Pedro, você vê isso no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 13. Pedro disse para ele: nunca me lavarás os pés. Olha, nunca me lavarás os pés. E Jesus, que estava ali abaixadinho, pronto para lavar os pés dele, olhou bem no rosto de Pedro e disse para ele: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olha, que diálogo. Aqui, no versículo 8. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Decide. E agora? Aí Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas também a mão, a cabeça. Já queria um banho completo. Aí Jesus diz para ele: não é assim. Quem já se banhou, versículo 10, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Você toma banho, esquece e vai descalço lá fora. Quando volta, e sujei meu pé. Vai tomar banho de novo? Não, lava só o pé. É isso que Jesus está falando. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Quando você se rendeu a Jesus Cristo, meu irmão, você foi lavado, você foi banhado, você foi justificado, você foi santificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Porém, pode acontecer de você cair no pecado. Levante depressa, corra para Ele, porque Ele é seu dono, Ele lhe comprou, e na hora que você o procura para conversar com Ele, você está dizendo: eu lhe pertenço, o Senhor é meu dono. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9. Paulo diz: ou não sabeis que os injustos, quer dizer, aqueles que não foram justificados, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que significa que muitos de nós cometíamos todo tipo de pecado antes.
até o momento em que nos rendemos a Jesus Cristo, fomos lavados, perdoados, tudo mais. Agora começa uma vida nova em Cristo. Nós precisamos estar atentos para os nossos desejos, para as nossas inclinações. Mas, se acontecer de cairmos, não precisamos ficar no pecado. A Bíblia diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você caiu, você viu que pecou, corra para Jesus, para que Ele lave os seus pés, porque você é propriedade dEle. Uma vez que se rendeu a Jesus Cristo, você agora tem o Espírito Santo. Você é uma raça diferente na terra. Você é raça eleita. Mas você também é a única pessoa que pode abrir a boca na terra para Deus e dizer, Pai. Porque só você é filho. Único que pode chamar a Deus de Pai. Eu fico tão triste quando eu chego numa igreja, a pessoa que vai orar, a pessoa diz, Deus. Ora, não é pecado, mas perdeu a oportunidade de chamar Pai. Do dia que eu descobri que Deus é meu Pai, nunca mais eu chamei de Deus. Para todo mundo Ele é Deus. Para mim, além de Deus, Ele é Pai. E eu me gabo. Porque quem inventou de ser meu pai foi Ele. Porque eu nem para ser filha dele prestava e não continuo sem servir. Mas Ele quis, Ele quer, eu segurei a bênção. Portanto, Pai, eu uso e abuso desse título. Pai. Pai. Você vê quando Jesus ora em João 17. Pai Santo. Pai, Ele diz, é chegada a hora. Pai Santo, Pai Justo, eu acho lindo como Ele chama Pai. Você agora é filho de Deus. Você tem 2 momentos do seu sacerdócio na terra. Em um momento, você é sacerdócio santo. Em outro momento, você é sacerdócio real. Aqui Pedro está dizendo, vós sois raça eleita, nação santa. O que é uma nação santa? Primeiro, quantas nações existem neste mundo? Mas cada nação, como nós temos ouvido tanto, tem a sua soberania. Tem a sua língua, tem a sua bandeira, tem o seu governo, tem o seu hino, tem a sua cultura. Não é? Uma nação santa chega na terra. Quem pertence a essa nação tem o Espírito Santo, tem a marca do fogo que desceu do céu, tem o poder dentro de si. Uma nação que é santa, ela é governada por um governo santo, que está aqui dentro. As suas leis são santas. A sua bandeira é santa. Você lembra? Lá no capítulo 19, eu creio. Capítulo 19, capítulo 17. Deixa eu ver que eu não gosto de dar informação errada. De Êxodo, capítulo 17, quando Moisés
Capítulo 17. Moisés, no versículo 15, quando ele põe ali a pedra, ele diz: o Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi. A bandeira desta nação é Jeová Nissi. Bandeira. Quando eu levanto uma bandeira, eu estou dizendo a quem eu sirvo. Tem gente por aí que não tem vergonha de levantar a bandeira do Corinthians, bandeira de São Paulo, bandeira de time. Não é pecado. Eu só estou querendo chatear esse povo que torce por time, mas é tão interessante e tão bonito. Não é? Não é pecado. Eu torço por um time que eu nunca vi jogar. Eu torço pelo Bahia. Eu gosto do Bahia. Nunca vi o Bahia jogar. Mas eu gosto do nome. Eu sei o hino do time. De tanto ouvir. Eu vi o povo sair cantando aquele hino. Eu queria cantar também. Batia palma. Eu gosto da Bahia, sou louca pela Bahia. Gosto das cores, tricolor também. A gente gosta. O que fazer? Levanta a bandeira. Porque com a satisfação eu torço, quero que vença, quero que esteja em primeiro lugar. Não é? Quantas vezes eu fiquei olhando aquele povo lá na favela, levantando a bandeira do Brasil, seleção brasileira, em época de Copa do Mundo, enfeitava a favela todinha de bandeirolas, verde e amarela. Eu olhava lá da casa de Marimata e pensava, o Brasil esqueceu deles. O Brasil esqueceu. Não tem nada aqui. Nem luz, nem água. O Brasil esqueceu deles. Mas eles levantam com tanto orgulho e com tanta alegria a bandeira do Brasil. Com orgulho de terem nascido numa pátria que esqueceu deles. O que vamos fazer? Nação. Existe um prazer de pertencermos à nação, não é? A gente tem prazer de pertencer àquela nação. Eu não gosto de ouvir falar do Brasil. Eu posso me queixar o que eu quiser, mas ninguém fale porque eu não gosto. Porque toca no meu sentimento. Eu sou brasileira. A nação santa tem a sua bandeira. A nossa bandeira é o próprio Deus. É Ele que tem que estar mais alto na nossa vida. Você lembra que quando Moisés baixava a mão, o povo perdia. Quando ele levantava a mão, o povo ganhava. Quando Deus é levantado em primeiro lugar, mais alto, na sua vida, a vitória é sua. Nação santa. Nação tem leis que são santas. Nação tem governo santo. O povo obedece a leis que são santas. Como está a nossa vida? Será que nós estamos sendo dirigidos por leis santas? A nossa vida tem sido dirigida assim? Ou nós estamos apagando o espírito cada dia mais
entregando a nossa atenção para as coisas deste mundo. É bonito ver a atitude de Daniel quando levantaram aquela estátua no campo de Durá, na Babilônia. Aqueles 3 jovens de Daniel, eles disseram: se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele livra. Mas se Ele não quiser, nós não vamos adorar os teus deuses. Acabou. Nós vemos Daniel, quando não obedeceu uma lei que, para obedecer, ele precisava desobedecer a Deus. Ele disse não. Ele foi posto na jaula com os leões. Só quem não dormiu aquela noite foi o rei Dário. Porque os leões cantaram cantiga de niná para Daniel, pelo que eu vejo, que Daniel dormiu que só. Ficou tudo legal. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas nós precisamos saber como que as pessoas vão perceber que nós somos uma nação santa. Primeiro, nós precisamos lembrar que nós temos um corpo visível de todos. Visível. Por que é que a Bíblia diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos acomodeis, não vos mistureis com este século, com as coisas deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para saberdes qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que que ele diz para nós apresentarmos o nosso corpo? Primeiro, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus quer usar o nosso corpo para a sua glória. Mas também Ele quer usar o nosso corpo como arma para o reino. Nós vemos que o nosso corpo é instrumento de Deus como construção de um reino aqui na terra. A Bíblia fala de homens cujo corpo foi usado por Deus. Por exemplo, Moisés, uma vara na mão de Moisés, derrotou o Egito. O braço de Moisés levantou sobre o mar vermelho, Deus soprou o vento que abriu. Deus usou um estilingue na mão de Davi para derrotar os filisteus. Deus usou a boca dos profetas, a língua dos profetas, a voz dos profetas. Deus usou os pés de Paulo, a vida de Paulo, para anunciar a mensagem do amor de Deus de cidade em cidade. Os olhos de João para verem o futuro, seus ouvidos para ouvirem, sua mão para escrever. Jesus Cristo diz para ele: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Nós vemos que também o nosso corpo pode ser usado como para instrumentos de pecado. Do mesmo jeito. Davi olhou e com os seus olhos entrou o pecado. Ele olhou a mulher do seu próximo. A sua mente armou um esquema pecaminoso. Aí ele usou as suas mãos para escrever uma carta
dando uma ordem covarde para que o marido dela fosse morto. Nós vemos quando ele fala no Salmo 51, nós vemos que todo o corpo dele foi afetado como instrumento do pecado. Salmo 51, no versículo 3, seus olhos foram afetados. Ele diz, pois eu conheço a minha transgressão, e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 6, a sua mente foi afetada. Eis que te comprases na verdade, e no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. No versículo 8, ele diz, seus ouvidos foram usados para o pecado. No versículo 10, nós vemos o coração dele afetado pelo pecado. Versículos 14 e 15, lábios, língua, boca, tudo como fonte do pecado. Quando nós servimos a Deus, nós somos disciplinados. Se você serve a esse Senhor, você faz o seu serviço, você recebe uma recompensa. Se eu sirvo ao pecado, o salário do pecado é morte. Mas se eu sirvo a Jesus, o salário é vida eterna, em Cristo Jesus. Nós já morremos com Jesus, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos. Agora nós precisamos determinar aonde nós estamos. Nós estamos em Cristo. Então é preciso que nós precisamos agora semear nesta vida. Nós somos esta nação santa na terra. E a nossa vida tem que ser dirigida em santidade. Mas isso não é uma coisa etérea, isso é realidade. Nós precisamos viver esta verdade. Vós sois raça eleita, nação santa. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Irmã Edmeia, hoje pela manhã, ela falou para as mulheres. Quem estava aqui? As irmãs? Muito bem. E depois, na hora do almoço, ela falou, puxa, a gente precisava ter tido uma palavra de oração sobre tudo aquilo que foi dito. Então, estou dizendo a ela que, diante de tudo que nós ouvimos aqui, nós precisamos de uma palavra de oração. E eu sempre tenho dito a ela, como é bom que você ore por nós, porque o Senhor colocou essa palavra no seu coração. E quando o pregador está focado, a pregadora, focado naquilo que está compartilhando, é claro que aí a oração vem ligada a tudo que ela estudou na semana e se preparou, tá bom? Então nós vamos ter esse tempo de oração, convido vocês a ficarem em pé, e a nossa querida irmã missionária vai orar, e aí é um tempo de clamor mesmo, que nós vamos pedir isso, para que isso se torne realidade na nossa vida. Senhor Deus nosso Pai, o Senhor tem um plano eterno. Parece que quando o Senhor enviou o seu Espírito, o Senhor estava coroando o seu projeto na terra. Desde toda a eternidade, o Senhor teve o homem como visão no seu coração. Que alegria saber que depois que o Senhor criou tudo na terra, o Senhor criou o homem para o Senhor. Mas quando o homem decidiu se separar do Senhor pelo pecado, toda a natureza ficou sujeita à maldição. O homem levou a maldição a tudo o que foi criado. E todos que nasceram após daí
se tornaram filhos da maldição. Toda a natureza, todos os animais, todos os vegetais, o próprio universo que o Senhor criou. Mas o Senhor então dá uma guinada e, levado pelo seu amor, o Senhor vai chamar filhos da redenção. E em vez de filhos da criação, nós vamos agora ser filhos da redenção. E para que isso aconteça, o Senhor entrega o seu Filho e o Senhor nos dá o teu Espírito. Nós não podemos encontrar palavras para agradecer, palavras para definir esse amor. Nós só podemos nos curvar diante de tamanho amor, de tamanha graça, para lhe pedir ao Pai que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e que nós possamos viver inteiramente como filhos seus, semeados, mortos e ressuscitados em Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela tua misericórdia e bondade. Te agradecemos, ó Pai, porque só por isso nós hoje podemos gritar da terra para os céus e dizer: Pai, Tu és o nosso Pai. Em Jesus Cristo te agradecemos. Amém.